Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, eu sou Patrícia Tosta e começa agora mais um programa Saúde no Ar. A sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos trazendo dicas, informações e orientações para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você acompanha pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, ou também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br, onde você encontra informações sobre os nossos serviços, também sobre o nosso projeto. Você também acompanha a programação do Saúde no Ar pela sua rádio web Saúde no Ar. Você baixa gratuitamente o nosso aplicativo no seu celular, tablet ou smartphone. Ou ainda também conhece o nosso trabalho acompanhando as nossas redes sociais. É só buscar Saúde no Ar no Face, no Instagram, e você também pode acompanhar pelo Twitter. Curta, compartilhe, sintonize, porque se é saúde, saúde no ar. Uma decisão mudou o conceito de farmácia no Brasil. E farmácias e drogarias deixam de ser um estabelecimento comercial para se transformarem em estabelecimento de saúde. E com esse conceito, afirma-se a importância da presença de um farmacêutico nessas unidades, que tem uma importância enorme para a comunidade, do ponto de vista das ações e dos serviços em saúde. A importância da farmácia e do farmacêutico nessas unidades é o tema do Saúde no Ar de hoje. Conversando com especialista. E para falar sobre esse assunto, aqui a importância da farmácia, são nossos convidados, Mário Martinelli, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia, também é nosso convidado para esse bate-papo, Luiz Henrique de Oliveira e Silva, que é farmacêutico e analista clínico, ele que também é professor de farmácia clínica do curso de farmácia da Estácio FIB e coordenador pedagógico do Capacitec, Educação Continuada. Esse é o nosso assunto de hoje. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os baianos, ouvintes dessa rádio. Bom, primeiro é situar aos ouvintes o sentido de farmácia. O que muda através dessa nova lei? Muda o conceito, não é mais um estabelecimento só comercial para uma unidade de saúde. Que configuração é essa? O que isso significa na prática? Na verdade, Patrícia, como você colocou, o ano passado nós conseguimos aprovar a Lei 13.021, que era uma lei que já estava tramitando no Congresso Nacional há mais de 20 anos. E o escopo principal desta lei é realmente transformar as farmácias, estabelecimentos de saúde. Nós sabemos que a porta de entrada desses pacientes é a farmácia. Então, hoje nós estamos discutindo o serviço farmacêutico nesses estabelecimentos.
E esse momento em que nós estamos vivenciando hoje, no estado da Bahia, na capital baiana, em Salvador, essa epidemia da zika, da dengue, da chikungunya, o profissional farmacêutico nesse estabelecimento cumpre um papel importante nesse primeiro atendimento a esses pacientes. Então, o Conselho vem, através de suas ações, fiscalizando esses estabelecimentos, fazendo cumprir a lei, juntamente com as vigilâncias sanitárias dos municípios do estado da Bahia, e muitas vezes também com o Ministério Público, para que esses estabelecimentos tenham a presença deste profissional no seu tempo integral de funcionamento. Na verdade, acaba sendo o primeiro contato diante da dificuldade, às vezes até de acesso a um posto de saúde e da demanda enorme também de procura num período como esse, quando estamos tendo um surto de 3 doenças, né, com sintomas muito parecidos, o que pode levar ao risco da automedicação e complicações. Aí temos o fato da Guillain-Barré. Então, esse farmacêutico, a presença dele lá é fundamental. E por isso é importante estabelecer, deixar claro qual é o papel desse profissional, estando ele, primeiro ele precisa ter essa garantia e a fiscalização é necessária. E estando, qual o papel dele? Muito bem, Patrícia. A questão não é a presença do farmacêutico no estabelecimento de farmácia, a questão é de como esse profissional tem sido formado e como ele deverá ser formado para se inserir na nova sociedade. Esse novo farmacêutico é um sujeito que vem com perfil, sobretudo clínico. E este perfil clínico, ele representa um resgate profissional muito grande. A partir de 1971, com o acordo MEC-USAID, o farmacêutico foi desviado de sua função principal, que foi estabelecer o link entre ele, o medicamento, e a sociedade. E ele foi desviado para novos campos, dentre os quais o laboratório clínico. Atualmente, com essa lei, o triângulo farmacêutico-medicamento-cliente, ele volta a ser acionado, ele volta a ser trabalhado, ele volta a ser processado. E para que isso aconteça, o farmacêutico precisa ser transformado num educador para a sociedade. Para que este sujeito ele resgate esse papel que ele foi suprimido durante décadas, ele precisa naturalmente ser reinformado para que ele seja reinserido no mercado. E por conta disso, disciplinas como farmácia clínica, atenção farmacêutica, farmácia social, epidemiologia molecular, etc., têm sido incluídas nos currículos de farmácia do Brasil inteiro. Na Bahia, lamentavelmente, nós não somos a vanguarda da formação do novo farmacêutico. Então, a nossa tentativa é, junto aos órgãos de classe, junto às representações oficiais dos cursos de farmácia, transformar essas matrizes curriculares para que elas consigam formar sujeitos aptos a resolver, a enfrentar o desafio de saúde que tem sido implementado nos dias atuais. Isso na graduação, mas existem também cursos de pós-graduação, reforço, cursos técnicos que ajudam também o profissional pós, né, graduado? Sim, existe hoje uma atividade que se chama educação continuada. A educação continuada é um processo infinito. O sujeito é formado durante um período de graduação, onde ele é habilitado a exercer a farmácia no Brasil. Mas como o conhecimento na área de farmácia é extremamente dinâmico, novas informações são produzidas a cada segundo, tanto na academia quanto na indústria farmacêutica, e a partir das instituições sociais, há necessidade dessa pós-graduação. E existem vários níveis de pós-graduação. Um deles é a especialização, onde o sujeito cumpre uma carga horária de 18 meses, né, e se insere na sociedade apresentando seu conhecimento científico. E o outro, o novo, é o aperfeiçoamento, que não é mais um título acadêmico, ele é um título de qualificação, onde profissionais são inseridos no mercado e habilitados a compreender esse novo processo na relação saúde-doença que agora se instala. Tem um ouvinte, o Carlos Prazer está na linha e tem uma pergunta a fazer aqui aos nossos convidados. Estamos no ar falando sobre a importância da farmácia com o Mário Martinelli, presidente do Conselho Regional de Farmácia, e também com o Luiz Henrique, que está aqui batendo papo, ele que também é professor e coordenador pedagógico do Capacitec. Carlos, sua pergunta, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aí, Luiz Henrique. Saber dele é essa questão dos funcionários de farmácia, que é uma pessoa também diferenciada em termos de conhecimento de saúde. O que é que eles estão vendo também com relação a esse funcionário? Obrigado aí, um bom dia. Obrigada, Carlos Prazer. Será que essa é a ideia ou é exatamente o contrário? Fortalecer a presença do farmacêutico. Mário, por favor. Respondendo ao ouvinte, ao Carlos Prazer, na verdade a gente tem lutado para que essas farmácias, juntamente com as entidades farmacêuticas representativas do setor, o Conselho Federal de Farmácia, as federações
farmacêuticas, que essa farmácia, a gente regulamentou a questão da farmácia poder fazer uma aferição de uma pressão, a questão da farmácia poder fazer a dosagem de uma glicemia capilar, a questão da farmácia poder fazer aplicação de vacinas. Na verdade, nós estamos lutando, e aí o professor Luiz Henrique sabidamente colocou que a academia, ela sinaliza para uma formação deste profissional daquilo que a sociedade requer dele, e a gente tem dado as condições através das resoluções, através das leis que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, em transformar estas farmácias em verdadeiros estabelecimentos de saúde. Como já foi colocado aqui anteriormente, nós sabemos que a porta de entrada ao serviço médico é a farmácia. Então, se nós conseguirmos chegar nesses estabelecimentos, encontrar um profissional farmacêutico capacitado, um profissional farmacêutico preparado para poder dar este primeiro atendimento, sem sombra de dúvida, nós estaremos contribuindo para minimizar o impacto das emergências hospitalares estarem sobrecarregadas, porque nós sabemos que a grande parte dessas internações vem por conta de uma pressão, de uma hipertensão que poderia ser resolvido com a consulta farmacêutica, com o farmacêutico ali fazendo esse atendimento, de uma glicose, de uma glicemia descontrolada. E agora, através também dessas endemias, dessas viroses que estão acometendo, e que o farmacêutico, através também da resolução do Conselho Federal de Farmácia, que nós já até discutimos aqui, Patrícia, em outro programa, com relação às prescrições médicas dos MIPs, medicamentos sem prescrições, que são esses medicamentos que são utilizados a princípio, a priori, nesse pré-atendimento dessas patologias que vem acometendo o povo baiano. Agora, sendo um serviço, uma unidade também comercial, esse serviço tem um custo, né, também para a população. Existe uma tabela, cada farmácia procede o seu valor para aplicação desse serviço? Não existe esse custo. O farmacêutico, ele tem, por origem da sua formação, fazer esse pré-atendimento, isso não é cobrado. Né? Existe o custo do medicamento. E se houver cobrança, isso seria então ilegal? Como fazer denúncia? Nós não temos nada regulamentado com relação à cobrança de consulta farmacêutica. 3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar, no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia. E o Saúde no Ar vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho voltaremos com o nosso papo de hoje, falando sobre a importância da farmácia. Eu volto já. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta. A partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública,
com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Eu tenho mais uma pergunta, a Lúcia. Antes, o Henrique também gostaria de complementar esta última fala, mas vamos só ouvir a pergunta da Lúcia e aí falamos sobre as duas coisas. Lúcia, lá do Tancredo Neves. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos convidados também. Olha, a minha pergunta é, eu já ouvi mais ou menos ele falar como eles estavam preparados para dar os primeiros atendimentos a essas viroses, essas doenças essas infecções que estão agora assim, devastando a Bahia. Mas, a princípio, para exatamente essa tal da Zika vírus, da chikungunya, como é que eles estão se preparando para os primeiros atendimentos? E como seria aí o profissional na área de farmácia, teria essa competência e essa clareza para fazer o atendimento correto? Muito bem, Patrícia. Eu queria, na verdade, fundir o questionamento do Carlos e o questionamento da Lúcia. O que é mais importante nesse momento é se entender que o serviço farmacêutico ele não pode ser confundido com o serviço de consultório. Claro. A atividade farmacêutico não é o médico e nem o enfermeiro. Farmacêutico não é médico nem enfermeiro, exatamente. Então, a função do farmacêutico é atender o cliente e orientá-lo. Não é promover consultas, etc., ou algo que se assemelha à rotina da prática médica. Em relação à pergunta do Carlos, eu queria fazer uma distinção, Carlos, muito clara entre qual é o papel, ou seja, a função do farmacêutico e do atendente. A função do atendente no balcão de farmácia, no modelo atual, na estrutura atual, é só fazer a triagem e, naturalmente, dispensar aquele medicamento que foi prescrito, aquele sujeito que chega com a prescrição médica. Casos especiais que fogem a essa rotina devem ser encaminhados para a unidade de atendimento farmacêutico. O profissional farmacêutico ele deve ser distinguido de todos os demais funcionários da equipe de farmácia. Ele deve portar indumentária que o identifique pela lei nova e distingui-lo do atendente de farmácia ou do técnico de farmácia. O farmacêutico é um profissional que cursa 10 semestres na academia, nas universidades, tem uma formação altamente qualificada, é a terceira profissão mais demandada nos vestibulares de saúde e nós, no momento, encontramos um paradoxo, vivemos um paradoxo, que é a 15ª em qualificação. Então, o que se torna urgente hoje é a requalificação desse profissional para que ele seja inserido na equipe de saúde como alguém com maestria que virá resgatar esse papel clínico. Ainda sobre tudo isso que foi dito aqui, é importante se compreender que essa busca do farmacêutico para a automedicação ou, entre aspas, o diagnóstico na unidade de farmácia, isso é um indicador muito claro da fragilidade de nosso serviço de saúde, onde o cidadão não acessa o serviço de saúde comunitário, o serviço de saúde pública, né, e busca a farmácia como sendo a porta de entrada de um processo. O farmacêutico ele ganha essa relevância social exatamente por conta desse caráter, porque ele é o primeiro profissional de saúde a entrar em contato com o sujeito que demanda serviço e ele é o último profissional a acompanhá-lo nos esquemas prescritos pelo médico. Bom, e também a participação desses farmacêuticos, aí eu queria saber depois do Mário, se há também a gerência do conselho, naquelas farmácias que funcionam dentro das unidades de saúde, que fazem também a distribuição de medicamentos, inclusive medicamentos de alto custo, como é que isso é articulado dentro do sistema de saúde, a relação farmácia e também serviço de saúde. Mas já a Gislene, lá do bairro da Barra, que está aniversariando hoje, Gislene, parabéns, recebo o carinho aqui da equipe do Saúde no Ar. Tem também uma pergunta a fazer. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Patrícia Tosta. O farmacêutico é um doutor também, que ele estuda bastante.
eu conheço 2 farmacêuticos químicos. É o seguinte, doutor, por exemplo, na farmácia que eu vou, por exemplo, Santana, eu levo a receita e a minha diz, mostra a farmacêutica. A farmacêutica, ela anota meus dados, minha identidade, meu CPF, se for um antibiótico. Então, eu acho que não são em todas as farmácias. Agora, as pessoas estão fazendo guerra da chikungunya, inclusive na emergência do Jorge Valente português, a gente bota uma fita, aí diz, vai ver, a fazer a triagem, e não é nada disso. Okay. É outra coisa, mas realmente o papel do farmacêutico é muito importante, inclusive eles se revezam. Bom dia. Bom dia. Então, são todas as farmácias, para ficar claro, não só as grandes redes, ela citou uma grande rede de farmácia aqui, mas também a pequena farmácia, aquela que abriu no bairro, que tem apenas uma unidade, essa também a exigência é para todas? Para todo, Patrícia. E você bem colocou, a gente tem avançado na questão também das unidades públicas, das farmácias públicas. Ela tem por obrigatoriedade ter este profissional farmacêutico presente durante o seu horário de funcionamento. Então, assim, o Conselho tem intensificado a questão da fiscalização nas unidades públicas dos municípios baianos, né, cobrando a presença destes profissionais, não só nas farmácias, mas também nos hospitais. Né? O farmacêutico que trabalha na área hospitalar tem um papel importante no processo. Né? Nós recebemos algumas denúncias, às vezes, por negligência, imperícia, imprudência, de algum profissional que dispensa um medicamento de forma equivocada nesses hospitais, pela ausência do profissional farmacêutico. Isso, muitas vezes, tem levado o paciente a óbito ou um número maior de internações por conta de um medicamento que foi dispensado de forma equivocada. Então, acho que o profissional farmacêutico, dentro da equipe multidisciplinar de saúde, ele tem o seu papel importante, um papel reconhecido pelo profissional médico, pelo profissional de odontologia, pelo profissional de enfermagem. Então, eu acho que a gente tem, enquanto conselho, cobrar, fiscalizar e exigir perante a lei, a presença desses profissionais nesses estabelecimentos. Nós aprovamos agora no Congresso Nacional, né, está transitando no Congresso Nacional, a questão da presença definitiva do farmacêutico no SUS, no Sistema Único de Saúde. Né? Então, assim, o projeto de lei 4135, ele está avançando, está caminhando a passos largos dentro do Congresso Nacional, haja vista que há um entendimento do Congresso, há um entendimento dos gestores municipais, dos gestores públicos, a importância desse profissional na equipe multidisciplinar de saúde. Agora, Patrícia, nós temos aqui vivenciado ainda, é um fato triste, que a gente ainda encontra em nosso estado, um grande número de farmácias clandestinas, farmácias irregulares. Né? E isso tem assim, provocado grandes danos à sociedade baiana, porque quando nós conseguimos realizar ações nesses estabelecimentos, com as vigilâncias sanitárias, com o Ministério Público, nós temos encontrado um grande número de medicamentos falsificados, medicamentos de origens duvidosas. Então, a gente pede aqui encarecidamente, a gente tem sempre colocado isso, um apoio da vigilância sanitária, dos órgãos públicos competentes, para intensificar a fiscalização nesses estabelecimentos, que faça-se cumprir a lei. Né? Então, na farmácia de bairro, como se colocou, na farmácia mais distante, no município mais distante da capital baiana, precisa sim ter esse farmacêutico. E onde mais precisa ter, onde a população tem a dificuldade de ter o acesso a um sistema de saúde funcionante, nós precisamos ter esse profissional farmacêutico lá nesse estabelecimento. Então, o Conselho, ele vem cumprindo esse papel juntamente com o seu corpo de fiscalização. Né? Os fiscais do Conselho vêm desempenhando um papel importante nesse processo e não mediremos esforços, juntamente com o Ministério Público Estadual, juntamente com a Vigilância Sanitária e com a Divisa, para que esses estabelecimentos se regularizem. Luiz. Eu queria só aproveitar, Patrícia, para fazer um gancho nessa fala do Dr. Mário Martinelli. Medicamento é um problema de saúde pública em qualquer lugar do mundo. Inclusive está previsto na lei, é responsabilidade do poder público assegurar a assistência farmacêutica segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o Brasil é um país muito pobre em termos de estatística, em termos de reconhecimento da sua realidade numérica. Nos Estados Unidos, 30% das internações de hoje estão relacionadas a medicamentos, a problemas relacionados com medicamentos. No Brasil, nós não temos esse número.
Eu tinha um número que seria 12%, mas é um número que subnotificado, Não, com certeza. certeza, não haja dúvidas. Nós não temos uma estatística oficial para os PRMs, os problemas relacionados com medicamentos. Intoxicação. Intoxicações, emergência, etc. E na Bahia, nós somos um estado muito privilegiado, porque nós contamos com uma unidade muito especial aqui, que é o CIAV, que funciona junto ao Hospital Roberto Santos. E há pesquisadores, há pessoas muito qualificadas que tratam das intoxicações agudas de medicamentos. A Bahia, no Nordeste, é um estado que desponta como sendo uma unidade da federação muito rica nesses termos. Por quê? Porque lá existe um centro de informação sobre medicamentos, que é o núcleo que o Conselho de Farmácia agora, nesse momento, revitaliza. Que o Centro de Informação sobre Medicamento é ele quem gera os dados para as grandes tomadas de decisões no setor farmacêutico. Seguindo esta linha, nós precisamos fazer um esclarecimento. O usuário de medicamentos no estabelecimento de farmácia, ele não é um consumidor, ele é um cliente. E como cliente, ele deve ser respeitado pelos códigos de ética que nos norteiam e pela legislação sanitária desse momento. Então, a farmácia, ela é um arsenal, ela representa um ponto de risco muito grande do ponto de vista químico, mas, sobretudo, do ponto de vista da relação da química com o organismo do sujeito. Então, ninguém melhor para gerir essa relação entre medicamento como fator de cura e fator de risco do que o profissional farmacêutico naquele estabelecimento, não só presente, mas atuante. Nós falamos aqui com relação à postura, o perfil e o papel do profissional farmacêutico, que não é, obviamente, o papel do médico nem do enfermeiro, mas muitas vezes pode ocorrer dele assumir um papel do comerciante, até do marqueteiro de alguns produtos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se o Conselho também fiscaliza, se na formação é colocado também esse tipo de prática, se isso ocorre e por que ocorre e como banir isso. Aquele farmacêutico que, por algum tipo de interesse, algum tipo de associação, até induz, de certa forma, olha, leva esse medicamento, isso aqui é melhor, se existe, de fato, essa prática no interior dessas unidades. Patrícia, isso a gente não tem encontrado, não. Na verdade, o que você está falando pode haver um conflito de interesse, mas não só na farmácia, por exemplo, também com os odontólogos, com o dentista, quando você visita um consultório odontólogo, e que há ali uma solicitação para uma limpeza ou para uma outra atividade, ou também no consultório médico, quando às vezes é prescrito um raio-x. Então, assim, o profissional farmacêutico, quando ele faz essa indicação, a gente parte do pressuposto, e para isso a academia forma ele, para ele trabalhar dentro dos princípios éticos e legais da sua formação, que ele prescreva o que é necessário. Né? Então, assim, esses conflitos de interesse em toda atividade, em toda atividade em que um profissional, quer seja ele da área de saúde ou não, exerça, né? Então a gente parte do pressuposto que ele vai trabalhar corretamente dentro do seu código de ética em que sua formação estabelece para o exercício profissional. Antes até da resposta do Luiz, voltando àquele ponto com relação às farmácias clandestinas que a gente tinha falado, se há o princípio que para funcionar as farmácias de qualquer natureza exige a autorização e o licenciamento de autoridade, como que se explica ter farmácia que é clandestina? A farmácia, para ela conseguir o seu alvará de funcionamento, ela precisa apresentar juntamente à vigilância sanitária, né, um farmacêutico responsável com a carga horária compatível, né, com o seu horário de funcionamento. Então, muitas vezes, o que nós temos encontrado são farmácias em que não tem nenhum alvará de funcionamento, em que não tem nenhum farmacêutico como responsável técnico. Então, nós não temos a quem recorrer, né, a quem responsabilizar por algo que esteja ocorrendo, e com certeza está ocorrendo, né, porque já está funcionando à margem da lei, né, responsabilizar por algo que seja acometido contra a saúde pública do nosso Estado. Então, assim, muitas vezes a gente ainda encontra algumas vigilâncias sanitárias que não cumprem o seu papel, né, mas o Conselho tem feito esse levantamento no Estado. Nós temos algo em torno de 900 a 1.000 farmácias ainda clandestinas, e nós estamos notificando o Ministério Público desta localidade e a Vigilância Sanitária Municipal local para que se faça cumprir a lei, para que garanta ao seu munícipe uma farmácia funcionando dentro da prerrogativa legal e que tenha um farmacêutico presente. Tem uma anônima lá no bairro de Palmiúdo que tem uma pergunta a fazer. Olá, sua pergunta. Bom dia, Patrícia. Bom dia, você para os farmacêuticos aí. Olha, a Santana,
ela antes de ser vendida a um grupo americano, porque ela só tem o nome da Santana, porque ela foi vendida. Então, ela tinha uma farmacêutica aqui na Caixa d'Água, que já é uma senhora. E aí, o que foi que ocorreu? Quando você chega lá com o médico, você chega lá, pede um medicamento a ela, isso é um absurdo, porque eu já tenho uma certa, assim, como diz assim, uma certa tarimba, assim, eu não vou em qualquer, o remédio que me informa, que botar para cima de mim, eu já vou pela prescrição médica. Certo. Só que eu estava recém-operada, eu fui em um medicamento, pedi a ela um medicamento, ela veio com um monte de medicamentos, que isso é ilegal. Como eu disse, a senhora está fazendo uma senhora, ela já é uma senhora, eu não sei se continua, porque depois que mudou de direção, eu pouco compro na farmácia Santana. Okay. Eu vou muito agora na farmácia, onde tem farmacêutico, eu acho que deve ter, mas eu acho que onde tem farmacêutico, que eu posso garantir, é na Bom Preço, porque essas farmácias por aí, doutor, não tem farmacêutico não. Veja só, eu quero agradecer a participação do nosso anônimo, não se trata aqui... Vocês tomem cuidado com isso aí, assim como ela fez comigo, ela faz com qualquer um, e um desesperado para querer tomar o remédio, vai lá e ela empurra qualquer um. Vamos lá, obrigada. Tá, obrigada, um bom dia. Viu? Então, mais uma vez, a gente reforça, né, o papel das farmácias, de qualquer unidade. A ouvinte referiu aí 2 unidades, 2 redes de farmácia, que não é o caso, a gente está falando da farmácia de modo geral, mas a importância é isso, que tenha consciência e não empurrar, como ela colocou, o medicamento. E ontem eu vi um depoimento que me preocupou muito, até na produção desse programa, levantando esse tema, alguém comentou o seguinte, dizendo que a facilidade de ter acesso, às vezes até com uma receita indicando um antibiótico, mesmo assim a farmácia não pediu, ela estava sem a receita e o farmacêutico, não farmacêutico, mas o comerciante dispensou esse medicamento. Então, essa facilitação levou essa pessoa, ela dizia, a uma automedicação desde sempre. Ela se automedica, vai na farmácia, pega o remédio e leva para casa e toma. E hoje ela tem um problema sério de alergia, passou por um processo de intoxicação, ficou hospitalizada até por reconhecer a facilitação. Então, isso, de fato, é um problema. A facilidade de adquirir a medicação nesses estabelecimentos, isso pode levar a um problema sério de saúde pública. Muito bem. Nós estamos diante de um problema crônico de um país subdesenvolvido, de um país que tem um sistema de saúde deficitário, Patrícia. A ouvinte anônima, ela descreve uma situação que é muito frequente no Brasil inteiro, sobretudo no Norte e Nordeste, regiões menos assistidas e com nível de demanda e de problemas muito mais graves, tanto do ponto de vista infeccioso quanto do ponto de vista da constituição, da nutrição. Então, ela constrói um triângulo onde a gente precisa aqui e agora esclarecer a diferença entre a nova farmácia, o papel do novo farmacêutico, que é produto, que é consequência de uma resolução de um Conselho Federal e de uma lei federal que resgata esse papel clínico deste profissional para atuar junto ao cidadão. E, por outro lado, gerando um conflito de interesses, né, muito forte, está o empreendedor em farmácia, que é o empresário de farmácia. Então, nem sempre a farmácia, como empreendimento, ela caminha junto com os ideais e com a formação do farmacêutico, que está ali para prestar o serviço de saúde. Então, a farmácia como estabelecimento de saúde, ela segue uma legislação federal. A farmácia, enquanto negócio, é gerida por um sujeito não farmacêutico e esse ato, esse buraco que existe entre empreendimento e serviço de saúde, precisa ser restabelecido. A propósito, em outros países do mundo, na Europa sobretudo, só é permitida a posse da farmácia, o registro da farmácia, a um farmacêutico. O cidadão que explora o medicamento como fator de lucro, ou seja, o empreendedor do mundo farmacêutico, ele não tem o direito de ter esse alvará. Então, esse é um ponto de discussão que brevemente a gente vai precisar retornar aqui para conversar com vocês e com a sociedade baiana. Então, a farmácia, enquanto serviço de saúde, ela deve ser do farmacêutico. Então, nós temos capitaneado essa campanha já há mais de uma década na Bahia inteira, e às vezes em congressos fora daqui do Estado, onde nós achamos e pensamos que essa questão ética ela só pode ser resolvida, aquela que a ouvinte anônima muito bem coloca, onde uma pessoa física qualquer, que não se sabe qual foi a formação,
ela indica uma lista de medicamentos podendo colocar a população em risco. Esse é o ponto. Esse é o ponto X, é transformar a farmácia em estabelecimento de saúde, mas como propriedade do farmacêutico, e não de exploradores do capital puro e simples. Então, tendo a lei, tendo esse regulamento, tendo essa organização do conselho e tendo também essa ação prática da comunidade, que existe, não é só um relato de um ouvinte, mas é uma ação que acontece sempre, existe o processo de responsabilidade, ou seja, uma pessoa que está exercendo essa função, que faz esse tipo de ação, ou um estabelecimento que tem essa prática, havendo uma denúncia, o que é previsto em lei do ponto de vista da responsabilização dessa pessoa ou estabelecimento? Patrícia, nós temos apurado todas as denúncias que chegam ao conselho, né? Pode sim, o usuário ele pode fazer essa denúncia, né? Ele pode acessar o site do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, onde tem um link lá sobre a fiscalização, né? Onde tem um e-mail institucional, onde nós temos tratado todas as denúncias que chegam à entidade. Vamos voltando aqui, você citou uma questão do medicamento e que tem uma resolução, a resolução da Anvisa, a RDC 44, com relação aos antimicrobianos. Então, nós estamos vivendo hoje, e aí a OMS, ela até soltou uma nota, uns 30 dias atrás, que até 2030 existe a possibilidade de quase 15 milhões de pessoas virem a óbito por conta da resistência bacteriana. Então, assim, a dispensação de antimicrobiano, ela só pode ser feita mediante receita e que seja prescrição médica e que seja respeitado a dosagem, a posologia e a quantidade que foi prescrita pelo médico. Então, assim, nesses estabelecimentos clandestinos regulados, provavelmente são dispensados, são indicados esses medicamentos e hoje nós estamos vivenciando o surgimento de bactérias multiresistentes, essas bactérias antigamente encontradas só a nível hospitalar, e que hoje nós já encontramos a nível ambulatorial, ou seja, na sociedade, inserida conosco. Então, antigamente você poderia resolver uma infecção urinária pela uma cefalosporina de primeira geração e hoje nós estamos utilizando segunda, terceira geração para combater uma infecção simples, né, uma infecção de orofaringe, por exemplo, de garganta, uma infecção de garganta, por exemplo. Então, isso o Conselho está muito atento a isso. A vigilância sanitária também vem cumprindo seu papel, observando a dispensação desses antimicrobianos, a retenção da receita e verificando a quantidade de medicamentos que está sendo dispensado. Então, a questão de saúde pública, a questão dos antimicrobianos, e que nós precisamos estar muito atentos. Sociedade, conselho, governo, é um processo de fiscalização e de construção coletiva. E de educação também da comunidade, no sentido de saber a importância, não é simplesmente comprar um produto, como o Carlos Prazeres falou, as farmácias também vendem produtos cosméticos, mas não se trata disso. A medicação, ela tem indicação do profissional, ela tem consequências para a saúde e não dá para ficar naquela busca, né? Não libera esse medicamento, mas eu preciso, não. É uma responsabilidade sim de que está ali dispensando esse produto. Já finalizando aqui nosso programa, colocada aqui a importância do estabelecimento da farmácia como estabelecimento de saúde, as garantias de lei, o que é importante a gente deixar para o nosso ouvinte como perspectiva, o que está por aí em termos de discussão, de ações dentro desse tópico. Eu quero agradecer a presença do Mário Martinelli, presidente do Conselho Regional de Farmácia, suas considerações finais. Patrícia, eu acho que a gente vem caminhando a passos largos, acho que nos últimos 5 anos a farmácia ela vem avançando bastante, a profissão farmacêutica também, no sentido de realmente a gente conseguir transformar essas farmácias em estabelecimentos de saúde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né, parabenizar todos os farmacêuticos baianos que vêm nesse momento entendendo o novo momento da profissão farmacêutica e que vem junto com o Conselho, com o sindicato, com as entidades farmacêuticas representativas do setor, construindo uma sociedade melhor através da sua formação acadêmica. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer aos ouvintes e colocar o Conselho Regional de Farmácia à disposição desta casa. Sempre que nós formos convidados, teremos um imenso prazer estar aqui com você. Agradecer também ao professor Luiz Henrique de Oliveira e Silva, é um professor renomado, professor de conhecimento já reconhecido por todos os farmacêuticos baianos, e parabenizar pelo trabalho que ele vem desenvolvendo frente ao curso de farmácia, em que ele já foi coordenador e que ele vem ministrando as suas aulas com bastante maestria
e passando esse conhecimento aos farmacêuticos para que ele possa levá-los à sociedade baiana. Muito obrigada. Agradecemos também ao professor Luiz Henrique de Oliveira e Silva, que esteve aqui com a gente, coordenador pedagógico do Capacitec, também professor de farmácia. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia, toda a produção e, sobretudo, aos ouvintes por terem nos escutado durante esse momento. Nossa palavra final diz respeito à possibilidade que, a partir de agora, é criado para a sociedade discutir a necessidade do farmacêutico como um aliado ao processo de diagnóstico, ao processo de tratamento e de prevenção de doenças, tá? Nós agradecemos a todos vocês, agradecemos aos ouvintes pela boa vontade de terem nos escutado e parabenizamos a esse Instituto de Comunicação. A gente que agradece a toda a equipe, todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que fica por aqui. Voltamos numa outra oportunidade com outro assunto do seu interesse. Até lá. Saúde no Ar. Informação na dose certa.